O último Mapa Mundi do ano vai levantar essas questões, vai trazer um balanço desses conflitos com convidados especiais nesse último programa do ano. E eu já chamo aqui para conversar com a gente o Jared Goetz, que é jornalista do Kyiv Independent, um dos principais jornais de língua inglesa da Ucrânia. Jared, seja bem-vindo ao Mapa Mundi novamente. E a primeira pergunta que eu te faço, antes da gente chamar um vídeo que é muito emblemático Uhum. desse ano, é o seguinte: você termina 2025 mais otimista ou mais pessimista do que você terminou ano passado? Bom, o ano passado Difícil, esse né? tempo também era difícil, porque era um tempo que Trump tinha cortado a ajuda militar. Eu diria que, de curto prazo, sou pessimista, porque a gente está esperando um inverno aqui que vai ser muito, muito difícil. Mas, mais longo prazo, eu acho que isso vai ser o último ano da guerra. Eu estou esperando Vai isso ser o pelo último ano. menos. Eu sei que o povo ucraniano também, mas a gente está esperando um inverno que realmente vai ser difícil. Tá certo. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria chamar uma imagem aqui que foi muito emblemática esse ano, que não foi exatamente nos campos de batalha com armas, mas nos campos de batalha diplomáticas. Né? Aquele episódio em fevereiro do ano passado, entre os presidentes Ai, Volodymyr Zelensky e Donald Trump é, na Casa Branca. Pois é, vamos ver um trechinho do que aconteceu naquele fevereiro de 2025. Vamos ver. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower Aí problems. vocês veem o You should be Dida Vance, o thanking the president for vice-presidente, trying to Have bring you it into this have you conflict. ever been ajudou to Ukraine that you say what problems a we have? deixar o I have clima been muito mais to. tenso. O Calma. Zelensky tenta I've responder, actually watched and o seen Trump the ali no stories, and meio, I e know what logo happens is you bring people, o you bring presidente them on a Trump parte para o propaganda tour, ataque Mr. President. Do you em disagree cima that do it's a Zelensky, num problem dos episódios bringing mais people into your military? constrangedores And do you think that it's da respectful to história come to the da Oval Office of the United diplomacia, States of a gente America pode and dizer isso. attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Zelensky Even claramente não you, estava but you have nice preparado ocean and para uma don't feel now, recepção but you will tão feel it negativa na in the Casa future. Branca, embora os You don't know sinais that. God bless. You don't God know that. bless. You will Don't, not you have gotta, já war. houvesse don't muitos tell us how we're sinais, going to feel. We're trying to solve a e problem. ali Don't tell us o what we're going presidente to feel. Trump I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position your to interrompe question. o dictate what ucraniano we're going dizendo: to não feel. nos diga o que You're a in gente no vai sentir, position to dictate what we're going to feel. And the president who's trying to dizendo que ele não save está em your posição country. de ditar nada. Please. E ali o que a You're gente viu gambling with the foi lives of algo, millions of people. You think- You're gambling with ali ele World dizendo que War ele está III. jogando com a You're vida de gambling milhões de with pessoas, World War III. que está And what you're doing apostando is na very Terceira Guerra Mundial, disrespectful to the country, this country. dizendo que ele Back to you. Far está sendo more than a lot of desrespeitoso people said they naquele should. dia que terminaria com um almoço na Casa Branca entre os dois presidentes e acabou terminando com o Zelensky convidado para se retirar da Casa Branca, praticamente expulso da Casa Branca. Jared, você que mora na Ucrânia, é cidadão dos Estados Unidos, você considera que este foi um episódio que, de certa forma, definidor para o que é a guerra da Ucrânia hoje? Sim, assim, mostrou claramente para quem tinha dúvida que a Ucrânia quer ser independente, não só da Rússia, mas dos Estados Unidos também. E mostrou que a ajuda, também que a ajuda militar que a Ucrânia não podia confiar na ajuda dos Estados Unidos nas negociações e nesses anos que vêm, enquanto que Trump é presidente. Tá certo. Trump representou aí uma mudança muito brusca de posição
dos Estados Unidos. A gente acompanha isso nessas negociações que decorreram agora no fim do ano e que não avançam. E no decorrer do Mapa Mundi, Jerry, a gente vai trazer aqui, a gente tem, o SPT News produziu 3 documentários sobre essa questão da Ucrânia, e eu vou chamar um pequeno trecho agora de um deles, antes da gente voltar com a nossa conversa, que é um documentário que a gente produziu no início do ano. O segundo documentário dos 3 que a gente fez chama-se Ucrânia Histórias de Guerra, e a gente traz um trechinho dele agora. Todos os links para esse documentário, todos eles estão disponíveis no YouTube. A gente deixa os links nos comentários para vocês poderem acessar se quiserem assistir. A gente traz então um trechinho agora desse documentário Ucrânia Histórias de Guerra. Доброго ранку! Які ви А тепер подивилися, хто вже все пропустив. Essas aqui são literalmente crianças da guerra. Elas não têm como crescer de outra maneira. Vir à escola uma vez por semana, uma escola que funciona no subterrâneo, é a única possibilidade que elas têm de estudar, de encontrar com outras crianças. O resto dos dias as aulas são online. Então esse dia é muito especial para essas crianças, porque elas estão aqui não apenas aprendendo, não apenas tendo contato com a professora, mas também tendo contato com outras crianças. E as camas estão aqui, se elas precisarem, se a situação estiver muito ruim lá fora, elas ficam aqui, dormem aqui, até ficar seguro de novo para voltar para casa. O desafio dos professores não é apenas ensinar. É também cuidar da saúde mental desses pequenos. Я зрозуміла. Ну, по-перше, для того, що тут No começo, as crianças ficavam muito nervosas, estressadas, mas aos poucos elas foram se adaptando. не втрат, і завдяки цьому курсу я потрапила сюди працювати. Não tem outro jeito. Гає на будь-яку сторону. Isso aqui não é só uma atividade escolar, não é uma atividade comum. Aliás, não tem nada de comum nisso aqui. Para começar, eles estão tendo aulas num subterrâneo. Isso aqui é o resultado de um treinamento desses professores, desses profissionais de educação, para lidar com crianças que vivem nessas circunstâncias, que vivem numa guerra. Хто сьогодні чухав кота за вушком? E todas essas crianças, esses pré-adolescentes, de alguma forma, eles têm algum tipo de impacto psicológico causado por essa guerra, algum tipo de trauma. E esses professores, esses profissionais de educação são treinados para minimizar um pouco esse impacto, porque tirar esse trauma deles é muito difícil. Isso vai ficar com eles o resto da vida deles, provavelmente. É isso. Essa foi uma escola que eu visitei em Kharkiv, que é pertinho ali da fronteira com a Rússia, uma das cidades ucranianas mais atingidas. E eu aproveito essa imagem, Jared, para te perguntar o seguinte: há um cansaço não só das crianças, não só das crianças e adolescentes, mas há um cansaço em geral da população ucraniana. É muito fácil notar isso em todas as visitas que eu fiz ao país. Você acredita que esse cansaço pode se transformar em concordância com esse plano apresentado pelos Estados Unidos, que obrigaria obrigaria a Ucrânia a entregar praticamente 20% do seu território para a Rússia, e entregar mais terras além daquelas que estão sob controle da Rússia? O cansaço ucraniano se transformaria em uma concordância com essa ideia? Porque caiu a luz e isso impacta a rede também. Eu não ouvi a pergunta. Eu entendi a parte de cansaço, mas eu disse. Para quem nos assiste, isso é algo bastante comum. O Jared está em Kiev nesse momento, a energia
caindo o tempo inteiro por conta dos ataques à rede de infraestrutura do país. A minha pergunta é o seguinte: esse cansaço dos ucranianos com a guerra, esse cansaço com essa rotina de guerra, essa rotina que você vive aí com a luz sendo interrompida, com a energia sendo interrompida toda hora, isso pode se transformar numa concordância com esse plano dos Estados Unidos que, entre outras coisas, obrigaria a Ucrânia a entregar os territórios que foram invadidos, mais terras que a Rússia ainda não tem sob seu controle. Os ucranianos concordariam com isso? Eu diria que não, mas por uma razão específica. Sim, existe um cansaço. E também está aumentando a porcentagem de ucranianos que estão de acordo com a ideia de reconhecer as terras ocupadas como ocupados de fato. Quer dizer, não formalmente. Um ano ou 2 anos atrás, as opiniões públicas mostravam outra coisa, que a Ucrânia queria retomar esses territórios. Agora, esse esperante de retomar territórios não existe mais. Mas isso não quer dizer que a Ucrânia está de acordo com a opinião pública, está de acordo com o plano americano como está. Porque eu acho é importante entender que, do ponto de vista da maioria dos ucranianos, o plano americano deixa o país mais vulnerável. E por que sacrificar toda esta energia, todas essas vidas, para estar numa situação em que eles podem ser invadidos de novo, sem poder resistir? Então, sim, há mais espaço para negociações, há um desejo por paz, para o fim da guerra, como está agora, mas não com o plano americano ou qualquer plano que, na mente deles, deixa eles mais vulneráveis. O ano termina com os europeus fazendo um tremendo esforço para serem ouvidos, para terem algum peso ali nesse plano de paz apresentado. Eles que foram os europeus que foram totalmente excluídos dessas conversas que envolveram Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Estados Unidos e Rússia, principalmente. Você acredita que os europeus vão conseguir amenizar, vão conseguir suavizar um pouco a situação da Ucrânia? Bom, a gente espera isso. A opinião na nossa redação é que a Europa fala muito e faz pouco nesta questão. Ou faz, assim, algo, mas poderia fazer mais. Eu não sei como prever o que vai acontecer, mas ontem a gente viu, a gente está vendo uma tendência de Europa criar os seus próprios planos. Eu acho que isso tem que seguir por causa da tendência que todo mundo está vendo de Trump, de querer deixar essa parte do mundo com menos atenção. Não? Ele quer enfocar mais na Sem voz, China. né? Exatamente. Os europeus ficaram totalmente sem voz nessa história. Eu faço uma pausa novamente para chamar um outro trecho de um outro documentário que a gente tem disponível sobre a Ucrânia, para quem quiser assistir. Links estão nos comentários. Foi o primeiro documentário que a gente fez sobre a Ucrânia. A Ucrânia chama-se Ucrânia, Arquivos de Guerra. Ele foi bem visto no YouTube, está bem visto ali nas plataformas. E eu vou chamar agora um trechinho dele, embora ele não tenha sido deste ano, foi do ano passado. A gente traz um trechinho dele, desse documentário, que ainda está muito atual. Vamos ver. Ok, tá bom então, pessoal. O que se leva nesse momento, embaixador? Os códigos, a bandeira. Tem mais coisa. Só tem as coisas do João. Tem elástico? Elástico? Não. Foi tudo por hora. A gente tem que levar também as malas, com rastros.
contém o que exatamente? Mala diplomática é uma expressão para dizer que essa sacola identificada como mala diplomática, que ela tem passagem livre nas fronteiras, segundo a Convenção de Viena. Ninguém pode abrir. Pode, mas se abrir, tem problema com o país que está mandando. E o senhor acha que isso vai ser respeitado numa circunstância dessa? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é respeito. Poderão passar detector de metais para ver se tem armas, alguma coisa, isso é normal, porque não é suposto ter mesmo, mas respeito. Isso não é uma dificuldade. Mesmo numa circunstância de guerra como a que estamos agora? Mesmo uma circunstância de guerra. Essas cadernetas de passaportes, porque podem ser falsificados e tem um alto valor no mercado negro. Então, para proteger tudo que é toda a documentação relativa ao Brasil, a brasileiros, tem que sair, tem que ser levado. Todos os tipos de passaportes, tudo tem que ser salvaguardado. Além disso, tem que levar os códigos da Embaixada de Comunicações, toda documentação sensível, não é fácil, complicado. Mas enfim. Tem algo que vai ser destruído? Vou ter que inventar justo na hora de queimar. Só não posso queimar minha mão. Por que essa decisão, embaixador? Isso está no protocolo. Só pode explicar exatamente assim o que está... Protocolo, nós estamos aqui queimando documentos confidenciais do governo brasileiro, porque em caso de ter, enfim, de a situação ficar ruim, o país foi invadido, como a situação está ficando bem complicada, a gente tem que destruir toda a documentação e queimar, não basta triturar, porque hoje em dia você consegue, né, remontar a documentação, então tem que queimar. Então é isso que a gente está fazendo, porque se a gente tiver que sair de Kiev e ir para outra cidade da Ucrânia, pelo menos a embaixada, todos os documentos já estão queimados. Bom, essa é uma das cenas principais do documentário Ucrânia, Arquivos de Guerra, o primeiro que a gente produziu sobre a guerra no país. Que emocionante. Esse trecho mostra a decisão do governo brasileiro de destruir documentos secretos, documentos confidenciais, porque naquele momento eram os primeiros dias do início da invasão em larga escala, em 2022. A percepção era de que os russos chegariam a qualquer momento em Kiev, no centro da capital ucraniana. E daí a decisão do governo. O que me leva à próxima pergunta, Jared. Há uma desconfiança muito grande dos ucranianos em relação aos países fora da Europa, né? Os chamados países do sul global, esse grupo do qual o Brasil faz parte, do qual o presidente Lula, por exemplo, fala com tanto orgulho, né? Hoje, a percepção, embora o Brasil tenha um voto consistente nas Nações Unidas a favor da Ucrânia, reconhecendo a integridade territorial ucraniana, condenando a invasão russa, há muitos resquícios ali na relação entre os dois presidentes, que parece ter melhorado esse ano, depois do encontro entre os dois. Mas qual é hoje o nível de desconfiança? Como os ucranianos enxergam a outra parte do mundo, as outras partes do mundo, fora desse eixo Europa-Estados Unidos? Eu diria que os ucranianos estão focados em sobreviver, e isso
vida diária, com muitos ataques, etc. Eles veem o Brasil com uma certa assim, afecção por causa do futebol, etc., da música, que vem assim, que não é o parte diplomático. Eu diria que o Brasil, o povo brasileiro é visto favorável pelos ucranianos. Os que assim realmente seguem a política vê Lula mais aliado com Putin do que com a Ucrânia, por causa da sua história e assim, a volta de inocência sobre Nações Unidas na tema de retorno das crianças ucranianas. Isso assim foi pesado por a pequena parte da população que segue essas coisas políticas e diplomáticas. Exato, e para lembrar, o Brasil, numa das últimas votações do ano na ONU, de uma resolução que demandava a volta das crianças ucranianas levadas à força para a Rússia, segundo o governo ucraniano, são 20 mil. Esse número é disputado, esse número é contestado aí por alguns países. O problema não é contestado, nem mesmo pelo governo brasileiro. E o Brasil se absteve nessa votação. O Brasil resolveu se abster e, para piorar ainda mais, na diplomacia, a foto é muito significativa. Para piorar ainda mais, no dia da votação, o assessor especial da Presidência da República, um dos principais diplomatas brasileiros dos nossos tempos, que é o embaixador Celso Amorim, recebia uma homenagem da embaixada russa no Brasil, com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, acompanhando tudo por videoconferência. Então, a foto é essa, né? Na diplomacia, a imagem diz muito, os gestos dizem muito, num ano, inclusive, que o presidente Lula decidiu ir até Moscou, inclusive, para participar da comemoração russa ali da vitória na Segunda Guerra. A gente, aliás, vai falar essa aí, a foto do Celso Amorim recebendo a homenagem na Embaixada da Rússia, mas a gente vai falar sobre esse ano diplomático do Brasil no próximo Mapa Mundi. A gente vai trazer mais informações sobre isso. E para fazer a próxima pergunta, Jared, é algo sobre o qual a gente conversou várias vezes esse ano. Eu quero chamar um trecho do último documentário que a gente fez, que foi um SBT Repórter, que traz uma questão especificamente sobre brasileiros que estão aí na Ucrânia. Vamos ver um trechinho, então, desse último documentário, que é um SBT Repórter e que também, cujo link está disponível aqui nos comentários. Vamos ver. A gente parou nesse ponto aqui só para mostrar como estamos próximos do território russo. A primeira palavra ali é Sherbakivka, que é a primeira vila após a fronteira, 26 quilômetros. De Belgorod, a segunda palavra, que é a primeira grande cidade russa após a fronteira, 68 quilômetros. De Moscou, que é a terceira palavra, 740 quilômetros. A casa onde chegamos tinha sido tomada pelos russos e foi recuperada pelos ucranianos. Isso aqui foi usado de esconderijo pelas tropas russas. Quem é claustrofóbico não pode passar aqui, na verdade. Nem para uma pessoa que é muito baixa, dá para ficar em pé aqui nesse lugar. E eles usavam isso aqui basicamente para se proteger no momento em que estavam sendo bombardeados, provavelmente também para se esconder no momento em que as tropas ucranianas estavam avançando, e também passavam por ali. Tem um outro buraco ali, aqui uma cama, olha só o que eles usavam aqui para, aqui uma garrafa para esquentar água, eles trouxeram eletricidade aqui. Aqui um fogão. Olha só, tem uma espécie de fogão a lenha aqui, onde eles faziam comida. Provavelmente isso aqui também servia para aquecer esse lugar, que devia ficar com bastante fumaça, se essa fumaça não tiver uma saída ali para fora. E as camas, onde eles dormiam.
provavelmente dezenas de pessoas. Opa! Yes, Não é uma passagem exatamente fácil. because this is even more deep and there is a secret entrance here that I will show you in a minute that goes all the way to the other house into the trench. Ok, ela está explicando pra gente que isso aqui é um lugar onde eles ficavam quando estavam sendo bombardeados. Basicamente isso aqui serve como abrigo antibomba. Muito baixo, como vocês podem ver. Aqui outras camas. É impressionante a situação das tropas que estão na linha de frente, a situação em que eles vivem. Essa aqui é uma rota de escape por qualquer necessidade, mas essa área aqui ainda não foi checada. Essa é uma região ainda bastante sensível. Essa área não foi checada e pode estar minada, obviamente, o que torna tudo muito mais perigoso. Bom, esse é um trecho. Eu cheguei a esse lugar também na região de Kharkiv, acompanhado de alguns soldados, entre eles alguns soldados brasileiros. E aí vai a minha pergunta, Jared. A gente tem notícias publicadas, inclusive, pelo Kyiv Independent, o seu jornal, de que a legião estrangeira, que abriga muitos brasileiros, muitos colombianos, inclusive, que a legião estrangeira pode acabar, mesmo antes do fim da guerra. O que há de fato nisso? Isso deve acabar de fato essa legião estrangeira formada pelo exército ucraniano para receber estrangeiros que querem lutar pelo país? Sim, a legião estrangeira, como unidade, não vai existir como antes. Eles vão seguir recrutando estrangeiros, incluindo brasileiros, mas eles vão para unidades específicas. E eu falo assim com soldados brasileiros cada semana. Aqui eu quero dizer uma coisa: se alguém está escutando isso e quer vir aqui para lutar, pelo amor de Deus, pesquisa bem sua unidade. Pesquisa bem com quem você vai lutar, fala com outras pessoas que já estão aí, fala sobre quem é o comandante, o que você vai fazer, onde você vai fazer, porque a experiência entre uma unidade e outra pode ser muito diferente. O risco que você vai tomar também pode ser muito diferente. Então, é importante saber com quem você vai estar lutando. E a linha de frente está muito mais perigosa agora do que era um ano atrás, por causa do aumento de drones russos. Está mais perigoso para jornalistas, é difícil para a gente chegar às posições. Morreu acho 2 ou 3 jornalistas no mês passado tentando chegar às posições porque os veículos estão sendo atacados. Então, sim, existe. Os brasileiros têm um papel importante e vão seguir como parte do exército, mas a legião estrangeira não vai existir como antes. Esse relato seu, de fato, importantíssimo. Eu também tive com muitos soldados brasileiros, inclusive a última vez que fui, conversei com um deles 10 dias depois, menos de 2 semanas depois. Ele morreu num ataque russo. Já encontrei com um francês que também foi ferido, ficou sem uma perna e um braço, e essas histórias vão se repetindo a cada vez, porque me parece que, de um lado, há uma falta de preparo de pessoas. Talvez até um sonho de participar de uma situação dessa, por mais contraditório que pareça. Tem gente que quer estar ali, ter essa experiência de participar de uma guerra, mas também há, por outro lado, o exército ucraniano, que precisa desesperadamente de mais pessoas, talvez abrindo demais e recebendo pessoas que não estão exatamente preparadas para entrar numa guerra, né, Jared? Assim, eu vou repetir um pouco do que eu falei a última vez que a gente conversou, que é importante entender que a maioria dos soldados ucranianos, um ano atrás, eram pessoas civis. É muito comum no Brasil, pessoas dizem, a gente tem mais violência aqui no Brasil do que na Ucrânia. De uma certa forma, se você só analisa as estatísticas de mortes civis, eu posso entender esse argumento. Mas estão morrendo milhares de ucranianos cada mês na linha de frente. E esses não são soldados profissionais, são pais de família, são artistas, são músicos, que alguns meses atrás
estavam na sua vida normal, agora estão na frente. E é só importante entender isso para realmente entender o que é o gasto humano desta guerra. Tá certo. Para a gente terminar, Jared, a minha última pergunta é a seguinte: como é que você enxerga a Ucrânia em 2026? O que você acha que vem por aí? Que fala duas coisas. Para mim, o momento mais inspirador deste ano foi quando as ruas de Kiev estavam cheias de pessoas jovens protestando contra a corrupção em momento de plena guerra. Eu lembro um dia em que tinha um dia de protesto e depois Kiev foi atacado e no próximo dia as pessoas voltavam para protestar. Isso era inspirador porque, assim, em um momento em que você não tem segurança, você não sabe se pode ter um ataque horário em qualquer momento, as pessoas, principalmente pessoas jovens, ainda estavam querendo e se mostrando o desejo por um país melhor, por um país sem corrupção. E isso me dá esperança. Isso me dá esperança para um futuro em quando essa nova geração, assim, consciente dos sacrifícios do exército, vai querer criar um país merecedor de tudo que foi sacrificado. Não um país sem corrupção, um país livre e um país democrático. Eu sei que de curto prazo tem muito, assim, vai ter um tempo difícil na frente. A gente não parece estar perto de um acordo de paz, mas eu acredito nesses jovens ucranianos que realmente querem um país. É isso, é isso. Eu agradeço imensamente, já desejando um feliz 2026 para você, Jared, que trabalha aí, faz esse trabalho heróico aí em Kiev. Eu sei que não é fácil, sei mesmo que não é fácil. Te agradeço muito pelas participações aqui no Mapa Mundi nesse ano de 2025 e te desejo um ótimo 2026, se Deus quiser, com boas notícias. Obrigado. Obrigado a vocês.